90% das pessoas que têm a possibilidade de chegar a fazer aí, chegar a usar a segunda instância são crimes de colarinho branco, né? Crime de poderosos, vamos dizer assim. Bom, em relação à prisão em segunda instância, eu não sou advogado, não sou jurista, mas eu vou dizer aqui mais ou menos o óbvio, tá certo? A maioria dos países do mundo, a prisão acontece ou na segunda instância ou até mesmo na primeira. Então, é engraçado que no Brasil nós não temos a cultura de que a pessoa é inocente, né? Pelo contrário, a gente trata todo mundo como se fosse criminoso, mas quando se chega no sistema jurídico, no sistema judicial, aí é o contrário. Aí a pessoa pode ir até a última instância, ser julgada até o Supremo, porque aí sim prevalece o princípio da inocência, tá certo? Ora, venhamos e convenhamos. Se a pessoa já foi condenada em primeira instância, seja por um juiz monocraticamente, seja em colegiado, e essa mesma decisão foi confirmada em segunda instância, já é suficiente para que você tenha uma prisão. Quer dizer, não é que foi perseguição daquele juiz ou foi perseguição de uma pessoa. Você já tem duas instâncias diferentes condenando a mesma pessoa. Então, a gente não... mas aí você está violando o princípio da presunção da inocência, né, que todos são inocentes. Não! Você está permitindo que a pessoa passe por um processo judicial, no qual ela já foi condenada duas vezes. Ela não perdeu o direito a recorrer. Seria criminoso da parte do sistema judicial como um todo, né, ou do aparelho estatal, se a pessoa fosse proibida de entrar com recurso. Não é o caso. A única coisa que a gente está discutindo é aonde a pessoa vai recorrer. Se ela vai recorrer dentro da prisão já, ou se vai recorrer em liberdade. Eu só ia complementar, bem rapidamente, dizendo que o nosso sistema jurídico, né, de influência humana, ele é muito formalista. Ele dá mais ênfase aos aspectos formais do que a essência do próprio direito, da ideia de justiça. O Supremo, na minha opinião, o Supremo está completamente desvirtuado no Brasil. O número de causas que ele julga, a Suprema Corte norte-americana julga um máximo de 100 causas por ano. O nosso Supremo está julgando 10 mil, 20 mil, 15 mil, 50 mil causas por ano. Tudo no Brasil é causa constitucional, porque está tudo na Constituição. Então, é preciso que haja uma reflexão sobre isso. Eu já deixo também esse desafio aí para a deputada, né? Nós precisamos, deputada, urgentemente de uma reforma do judiciário. O judiciário está vivendo cada vez mais para si mesmo, preocupado com suas questões, com seus privilégios, e não está havendo mais justiça. O direito acabou no Brasil, infelizmente. Tá certo? O que nós temos são as pessoas que podem recorrer, contratam grandes advogados, mas o cidadão, ele perdeu o acesso à justiça. O ex-presidiário Lula, ele está condenado nas duas instâncias e comprovada a materialidade do fato. Sim. Então, é só uma questão de, vamos dizer assim, aquela embromação, né, nas outras instâncias, e essa embromação é possível ser feita simplesmente com pessoas que têm condição financeira. Isso. Nada mais é que o advogado do ex-presidiário Lula foi agora bloqueado 273 milhões da conta dele. Agora, a situação é o seguinte, hoje se fala que a nossa democracia está abalada. A nossa democracia, ao meu ver, a democracia está abalada por quem deveria estar defendendo a democracia, que é a própria STF. Como que o senhor vê isso, com toda a experiência que o senhor tem? Bom, eu vou dar um exemplo recente, tá? Para não ficar na fulanização, né? Aquela ministra que faleceu há pouco tempo, agora na Suprema Corte norte-americana, ela fez uma crítica ao presidente da República, ao presidente Trump, nos Estados Unidos. Aí, pouco tempo depois, ela fez uma retratação sobre o seguinte argumento: o ministro do Supremo não pode fazer críticas ao presidente da República. Agora, eu te digo o seguinte, eu não quero dar nome aos bois, porque eu acho que não é objetivo, mas eu queria lançar dois pontos que são importantes aqui. Você tem ministros que estão fazendo comentários, seja em público, em lives, tá certo? Que eu acho que o papel do ministro Supremo não é fazer live, tá certo? Para mandar mensagens que não são mensagens políticas, são mensagens partidárias, porque eles estão ligados ao projeto de A, de B, de C ou de D, tá certo? Então, eles estão fazendo puro e simples ativismo judicial.
Você tem ministros que estão fazendo críticas ao presidente no WhatsApp, que tem vazado, tem ministros que estão comparando o presidente com o Hitler, dizendo que o governo parece um governo nazista, etc. Agora eu te pergunto, um ministro desses tem isenção suficiente para conduzir um processo em que o governo, alguém do governo está envolvido? Então eu penso que o nosso Supremo, ele perdeu o sentido do seu papel.